Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Betoneira de Ideias, dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental aqui da Univale. Eu sou Emanuel Alves, jornalista aqui da casa, e ao meu lado está ele, o professor Dr. Hernani Santana, coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental aqui da Univale. Hoje a gente está de um jeito diferente, né, Hernani? Hoje é bacana, eu vim aqui para Bate-Caverna para apresentar aqui 3 grandes profissionais e amigos, né, que vão falar um pouquinho em alusão ao dia 14 de março, que é o Dia Internacional de Ação pelos Rios. Aí nós temos, vou começar por ela, né, professora do curso de Engenharia Civil e Ambiental, Isabela, que é mestre em Recursos Hídricos pela UFV, professor Diego, que é do Direito, mestre em Gestão Integrada do Território, e ele, né, o Cabron, o Bruno Capilé, nosso professor aqui do Gestão Integrada do Território, que está no México, né, mas é o cara que vive os rios. Então, deixo a palavra com vocês, fiquem à vontade, né, e a casa é sua. Buenas tardes, buenas noches, buenos dias, saludo a todos. É muito bom estar aqui em Betoneira apresentando esse programa do Dia Internacional de Ação pelos Rios. Pode parecer um pouco óbvio, mas temos que falar que toda a nossa sociedade humana e formas de vida somos dependentes de água. E os rios são a principal e mais bonita expressão da água no planeta, né? Ninguém toma banho de rio no iceberg. Especialmente em Minas Gerais, com sua topografia favorável para as mais lindas e deliciosas cachoeiras. Para esse dia, estamos aí na 28ª versão, um grupo de defensores de 20 países se reuniram no Brasil em solidariedade aos rios, unido por seus esforços coletivos para enfrentar projetos de desenvolvimento em larga escala que estavam ameaçando seus rios e colocando em risco sua herança cultural, meio de subsistência, direito à água e segurança alimentar. Daí, então, nomearam 14 de março, essa sexta-feira dessa semana, como Dia Internacional de Ação pelos Rios. Desde então, defensores dos rios, acadêmicos, juristas e muitas pessoas interessantes e interessadas se reúnem neste dia para levantar suas vozes e agir para exigir que os rios sejam protegidos de esquemas hidrelétricos, de mineração, poluição e contaminação e tantas outras questões que põem os rios em risco e necessariamente o nosso futuro coletivo também em risco. E para isso, como o Hernani apresentou, temos aqui a Isabela, do curso de Engenharia Ambiental, e o Diego, do curso do Direito. Vamos começar, então, do ponto de vista mais material, mais próximo das pessoas, com a Isabela, mostrando um pouco, Isabela, conta para a gente como que é essa relação da cidade de Governador Valadares e o Rio Doce, que tipo de atividades, de usos, seja do ponto de vista do metabolismo da cidade, mas também do dia a dia, da canoa, do pescador. Conta pra gente onde que o Rio Doce toca em Valadares. Ei, Bruno. Então, né, nesse dia é importante a gente destacar a função do Rio Doce, principalmente como sendo um manancial de abastecimento de água na cidade, né? O Rio Doce é o principal manancial aí que abastece a população, né? 90% da população é atendida aí pela água do Rio Doce. O restante, né, o atendimento é pelo Córrego da Onça e o Córrego Corrente Grande, que também são importantes aqui na região. Além dessa função de abastecimento de água, é importante a gente mencionar uma função de regulação microclimática, né? A gente sabe aí que os rios têm uma função nesse sentido. Manutenção da biodiversidade, né? Então, tem uma importância aí em questão de fauna e flora, né? Uma função paisagística, né? A gente sabe que o Rio Doce aí compõe as mais lindas paisagens de Governador Valadares. Uma função social no que se refere ao lazer da população, né? Como você mencionou aí, os caiaques. E nessa função social a gente destaca também que o Rio Doce é fonte de renda, né? Para diversas pessoas aqui no nosso município. E aí, partindo para o lado um pouco negativo, é importante mencionar que o Rio Doce hoje também ele assume uma função de receptor do esgoto sanitário, né, gerado na nossa cidade. Então, o esgoto doméstico aí, gerado pela população hoje não passa por tratamento aqui na nossa cidade e é destinado diretamente para o nosso Rio Doce, né? Isso não impacta ali o nosso abastecimento de água porque o lançamento do esgoto é ajusante, é depois, né, do ponto de captação. Mas merece atenção aí essa função, né, do Rio Doce como receptor e um esforço aí para que esse esgoto ele seja, né, destinado a tratamento antes de ser lançado aí no nosso rio, diminuindo essa carga de poluição, né, que o rio recebe. Eu acho que é isso, assim, né, as principais funções para destacar.
Perfeito. Trazer essa reflexão sobre esse uso, que não deveria ser, mas tem sido, do Rio Doce como escoamento do esgoto, traz um pouco de clareza para as pessoas que estão vivendo em Valadares e a ponto de exigir isso do poder público. Mas você mencionou aí um termo que eu achei bem bacana, não sei se os nossos espectadores conhecem, regulador de microclima. E aí vou dizer uma coisa, eu moro ali no Esplanadinha, aí em Valadares, né? Quando eu voltarei em julho, eu moro lá no Esplanadinha e eu sinto um vento constante, um frescor, caminhando no São Pedro, na Ilha dos Araújos. Ou seja, o que é uma regulação microclimática? Seria isso? Exatamente, né? A gente tem esse ambiente climático mais favorável, né? Mais agradável ali ao entorno do rio, seja pela planície, né? Pelo comportamento do relevo ali que favorece a circulação dos ventos e pela própria troca mesmo, né? De temperatura ali entre a água, a atmosfera. Então, o rio traz essa sensação, né? Mais agradável assim para o microclima da cidade. Isabela, muito bem colocado essas atividades todas que tem no Rio Doce. E lembro também que tem o surf fluvial, que é um dos fenômenos mais interessantes e, não sei, loucos, né? Como é que a pessoa vai surfar dentro de um rio? E aí, para quem quiser acompanhar, tem o perfil do Guido Caiaque, Paulinho Guido, lá no Instagram, que traz um pouco desse esporte que eles inventaram. Mas também essas águas já não estão como antes, né? Essas águas dos rios. A pesca, inclusive, está muito prejudicada, não somente pelo esgoto doméstico mencionado pela Isabela. A pesca, no ano passado, teve um decreto pelo prefeito da época, né? Que proibia a pesca, trazendo uma questão de proteção à biodiversidade, mas também tem a questão de metais pesados, né? E Diego, poderia falar um pouco sobre isso? Ô Capilé, boa tarde, Isabela. Quando a gente pensa no Rio Doce, a gente pensa na pesca, a gente pensa primeiro no pescador. Só que a pesca no Rio Doce ela é muito além do pescador. Existem as pessoas, né, que trabalhavam tecendo as redes, tem toda uma cadeia de profissionais envolvidas com a pesca. E mais do que isso, tem a dimensão também do consumidor. Né, especialmente depois do desastre da Samarco em 2015 aqui no Rio Doce, né, Samarco Vale BHP, a gente tem uma questão muito controversa com relação à pesca. Houve, num primeiro momento, uma proibição geral da pesca na bacia do Rio Doce, esperando que os afluentes fossem recompor a nossa fauna, a fauna de peixes do rio. E mais do que isso, né? E aí alguns consensos, uma série de discussões técnicas dentro daquele modelo estabelecido lá no CIF, enfim, diversos órgãos, mas mais do que isso, a gente pensa assim, existem consumidores para comprar peixes dos pescadores do Rio Doce, as pessoas perderam a confiança de comer um peixe que é pescado no Rio Doce. E existem relatos diversos, não só em Valadares, mas na bacia inteira, de eventuais pescadores, ainda que sejam artesanais, não profissionais, de pescar algumas espécies com algumas anomalias, né? Uma formação, um peixe às vezes com 3 olhos, um peixe com 2 olhos. Tem alguns relatos de algumas coisas que assustam e que intensificam de fato essa desconfiança com relação ao pescado, né, do próprio Rio Doce. Essa desconfiança, ela tem tudo a ver com um triste episódio que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem da mineradora Samarco, que é uma joint da Vale e também da BHP Billiton. E aí temos uma questão, mineração, né? O esgoto está afetando o Rio Doce há muito tempo, mas a mineração cada vez mais é mais intensa, né? O que alguns chamam de neoextrativismo da mineração e aumenta as consequências de maneira nunca antes vista. No Vale do Rio Doce não existe mineração de ferro, é um pouquinho antes no Piracicaba, que tem ali o quadrilátero ferrífero, hoje em dia com uma concentração de ferro não tão ideal para a mineração. E isso piora muito a situação, porque eles precisam explorar novas tecnologias de limpar esse minério para ter ferro mais puro. Isso gera uma concentração em represas de rejeitos de mineração. E aí, nesse triste episódio, a barragem que estava segurando os rejeitos de mineração em Mariana, né? Não de Mariana, Mariana não tem nada a ver com isso, o que tem a ver com isso é a Samarco, houve esse rompimento de uma barragem que não teve a manutenção necessária. Para ter uma ideia, eu tenho aqui os dados
da LACTEC. LACTEC é o laboratório técnico responsável pelas medições através de uma parceria, uma colaboração com o Ministério Público Federal, né? Então, os dados que estão aqui, todos são dados públicos, são 44 milhões de metros cúbicos de resíduos de mineração. E aí temos arsênico, cádmio, mercúrio, chumbo, uma série de metais pesados que fazem mal não somente à nossa saúde, mas à saúde de todo o ecossistema. Para ter uma ideia, gente, 44 milhões de metros cúbicos são 13 mil piscinas olímpicas de lama, pura lama, é grossa, negócio. O fluido, essa lama descendo pelo rio, do dia 5 de novembro, chegou em Valadares dias depois, né? E no total de mais de 600 quilômetros pelo Rio Doce, chegou ao mar mais ainda, né? Diretamente, 19 pessoas, talvez 20, há questões aqui, o LACTEC bota 19, mas outros dados trazem 20 pessoas, perderam a vida diretamente com esse episódio, dia 5 de novembro de 2015. Mais de 4 terras indígenas, 41 municípios diretamente atingidos, 860 hectares de Mata Atlântica degradados. E aí, para ter uma ideia disso, o cálculo foi feito em que 120 mil metros cúbicos de árvores, ou seja, imaginem 3 mil caminhões cheios de árvores. Foram as árvores arrastadas pela onda da lama, né? Isso significa mais de 1.000 espécies afetadas, sendo 52 espécies raras ou ameaçadas de extinção. Do ponto de vista do peixe, como foi mencionado antes, da questão do pescador, 11 toneladas de peixe foram mortos. E aí você transformar esse ambiente de peixe, isso vai resultar numa modificação ambiental tão perversa, tão intensa, que vai afetar diretamente gerações futuras. Porque esse novo ambiente afetado, cheio de um fundo de lama, um fundo de sedimentos, né, que ainda tem no Rio Doce, especialmente pela presença da usina hidrelétrica, que segura um pouco esses rejeitos, vai soltando aos poucos, a gente vai ver o aumento de espécies oportunistas invasoras. Eu tenho um exemplo aqui de uma espécie que vocês conhecem muito bem, que zumbi no ouvido de vocês toda noite quando vai dormir e deixa a pele de vocês cheia de picadas. É o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O mosquito da dengue ele é extremamente oportunista e já temos estudos, tanto da Univale quanto fora da Univale e outras universidades, mostrando essa relação do aumento da população do mosquito após o rompimento da barragem da Samarco. E aí você vê uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, está afetando um aumento enorme de casos de dengue que tivemos no verão passado, um aumento de mais de 200% em relação a 2023. E aí a gente vai ficar pensando, o quanto que a mineração impacta o rio, impacta a minha vida? Eu nem sou um morador do Rio Doce, mas afeta de uma maneira que a gente não consegue perceber. E pensando um pouco nisso, nessa relação ambiental que não podemos desvincular de uma relação social, temos que trazer um pouco da luta contra a mineração, essa resistência social que desde o dia 9 de novembro, da chegada da lama em Valadares, começou a organizar o primeiro simpósio integrado do Rio Doce. E aí temos aqui o Diego, que foi o principal articulador pela Univale, mas em parceria com tantas instituições como a Caritas, a Federal de Santa Catarina, internacionais e tudo mais. E queria que você contasse um pouco para a gente, Diego, como começou essa organização de resistência, já que é o Dia Internacional de Ação pelos Rios, o Seminário Integrado do Rio Doce traz esse mote muito importante. Fala um pouco para a gente como é que foi essa organização. Pois é, Capilé, o que a gente percebe, né? Passado 10 anos, a gente ainda não conseguiu compreender com precisão o tamanho do desastre. Não o tamanho só em extensão, mas em pessoas diretamente atingidas, em tipos de danos ou de impacto que essas pessoas foram afetadas, e também na intensidade disso. Alguns foram atingidos mais intensamente, outros menos. E a gente via, durante esses 10 anos, né, especialmente nesse primeiro momento, né, uma completa invisibilização de uma série de comunidades, né? Ao longo desses 10 anos, diversos grupos, diversas comunidades ficaram invisibilizadas e foram silenciadas. E o mais interessante é que quando a gente pensa o seguinte, eu gosto muito de falar isso, o desastre ele não foi no dia 5 de novembro,
Ele começou no dia 5 de novembro de 2015. O desastre ele acontece e ele continua a cada dia que as medidas de reparação não são tomadas, não são efetivas, que os programas não são implementados e que as coisas não acontecem. E a gente vê uma série de impactos decorrentes das próprias ações de reparação. Olha que loucura. As ações de reparação, ao invés de reparar os danos, muitas das vezes intensificaram os danos sociais. E nesse contexto, e aí voltando para essa articulação da resistência, né, das comunidades, um elemento central foi justamente o que? A construção coletiva, de diversos atores e de diversas entidades. Então, as comunidades se organizaram com suas lideranças e foram somando forças com outras instituições, com sindicatos, com associações, com entidades diversas, justamente porque sozinho o indivíduo não consegue ter uma voz, um agir, uma atuação. E essa construção coletiva ela foi fundamental. Então, o primeiro seminário do Rio Doce, feito lá em 2015, foi justamente para a gente conseguir compreender o tamanho do desastre, né? Quer dizer, entender o que era que estava acontecendo ali nesse momento. E ao longo dos anos o seminário foi ganhando força justamente a partir dessa construção coletiva, né? Diversos parceiros, diversas instituições, o pessoal da Lactec, que você comentou, teve aqui no nosso seminário do Rio Doce, Fundação Getúlio Vargas, Fundo Brasil de Direitos Humanos, diversos órgãos, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública de Minas do Espírito Santo, comissões de atingidos de Minas do Espírito Santo, entidades que representam a coletividade e, de fato, ao longo dos anos, o Seminário Rio Doce ele virou um grande articulador, né, da gente, enquanto universidade, mediar essa necessidade de falar das pessoas atingidas, que muitas vezes eram silenciadas e omitidas, com os órgãos de instância de tomada de decisão. E aí construindo junto, ou buscando construir junto, construções coletivas, né, de pensar os grandes desafios desse maior problema que afeta todos nós, né, nesse tempo todo. E ao longo desses, nós já estamos caminhando, né, para o 10º Seminário Integrado do Rio Doce. Eu lembro que no 5º Seminário do Rio Doce, encerrando uma mesa com o pessoal da Força Tarefa do Rio Doce, das instituições de justiça, eu pensei, gente, tomara que não seja preciso a gente fazer um 10º Seminário do Rio Doce discutindo os problemas da reparação integral, os danos do desastre. E agora, 10 anos depois, a gente continua com essa necessidade, numa nova fase, numa questão de repactuação. Então, se a gente pensar assim, o que nós aprendemos com o Rio Doce? Eu acho que um dos grandes aprendizados é que o caminho para que a gente tenha algumas conquistas passa pela construção coletiva, né? Pela organização das comunidades, pelo apoio das instituições, por juntar esforços, né, entre diversas instituições, para que a gente cobre esclarecimentos, cobre providências, que a gente proponha construções conjuntas, principalmente nesse contexto, né? A gente teve um contexto que a gente viu a gente chama de contratualização do conflito. Quer dizer, as empresas querendo negociar as reparações diretamente com os atingidos, individualizando, tentando desarticular a força das comunidades e das entidades, das instituições, justamente porque sabe o poder da construção coletiva e começou a tratar diretamente, individualmente, uns com os outros. Foi uma série de conflitos ao longo desses anos, sabe, Capilé? E principalmente tem uma dimensão que tem me preocupado, quer dizer, eu tenho refletido sobre isso, que é um conflito até de tempo das coisas. Quer dizer, o tempo do meio ambiente natural, dos processos ecológicos, dos ecossistemas é um. O tempo das pessoas atingidas é outro. O tempo da necessidade urgente das determinações das condições materiais é outro, que é diferente do tempo da justiça, que é diferente do tempo dos órgãos e das instituições burocráticas, que é diferente do tempo da exportação do mercado internacional, da cotação do minério como commodity e da demanda por minério de ferro no mundo. Então existe um conflito existencial em que essas várias lógicas se imbricam. E, de fato, não tem solução fácil para problema difícil. Talvez o grande aprendizado com os 10 anos do Rio Doce, ou vendo essa construção coletiva, nós precisamos aprimorar os nossos mecanismos e instrumentos de gestão de conflitos,
mas não de gestão de conflitos, de um conflito jurídico, de um conflito pontual, mas de uma visão que abanque o conflito nessas diversas dimensões. Justamente porque é um caso emblemático, não só aqui para nós, que estão vivendo aqui todo dia o desastre, mas no mundo inteiro. É um dos maiores desastres do mundo. Exato, muito bem falado. E essa questão do tempo, tem um tempo do lucro da mineradora que está circulando junto com o tempo da exportação e da commodity. Diego, e isso mostra para a gente uma pergunta que eu quero voltar para a Isabela, que é assim, o que isso significa do ponto de vista desses usos dessas águas? Após esses 10 anos e ao longo de muitos anos, o risco permanece. O risco do consumo do metal pesado, o risco de outras questões químicas que estão ali, como a heteramina e tudo mais, estão presentes ali. E nisso, será que essas atividades, né, o caiaque, o surf, o consumo da água, o pescador, o lavrador ilheiro que utiliza a água do Rio Doce para irrigar, que vende a sua horta, que vende a sua produção, que o pescador que vem... Será que está rolando de consumir, Isabela? O que você pode me dizer? Essa é uma questão complicada, né? Assim, inegavelmente, novas substâncias estão presentes nesse rio, né? Quais os impactos disso, hoje a gente não sabe responder ainda, né? Mas, com certeza, isso representa um certo risco para a população, seja menor ou maior, né? E, além disso, é importante a gente mencionar também a questão da capacidade desse rio, né? O rio, ele teve sua capacidade hidráulica mesmo diminuída com esse aporte de materiais que chegou, né? E a gente sabe que o município sofre aí com a inundação, né? Frequentemente. Então, a gente pode entender também uma relação entre essa diminuição da capacidade hidráulica do rio com a intensificação desses eventos, né, de inundação. Então, vários impactos negativos decorrem dessa tragédia, né, e a gente vem aí colhendo os frutos disso, sofrendo os impactos disso hoje, né, e sem saber aí o que vem ainda pela frente. Exato. E fechando então no último bloco, um bloco surpresa que eu não combinei com os entrevistados, e agora para frente, né? E agora para frente as relações com o Rio Doce, e agora para frente a resistência contra a mineração, e agora para frente o próprio Rio Doce. Como últimas palavras, como que vocês idealizam, como que vocês esperam, sonham e querem que seja essa ação pelo Rio Doce? Ô Capilé, na verdade a gente precisa, né, ou eu sonhava ou esperava que o Rio Doce tivesse ensinado para nós que existem pessoas, sabe? As pessoas que vivem e que usam o Rio Doce. E aí, se a gente pegar, por exemplo, os potenciais impactos, isso é uma coisa que me chocou muito. A gente estava no 8º seminário, 7º seminário do Rio Doce, no bairro São Paulo, né, nas margens do Rio, na celebração ecumênica junto com a Caritas, o Instituto Padre Nelito, e de repente uma criança de 6, 7 anos vem e vê aquele movimento todo e tal, e pergunta para a mãe, o que está acontecendo aí? Aí ela, meu filho, é um pessoal aí olhando o negócio do Rio, depois eu te conto. Uma criança de 6 ou 7 anos não sabe que teve um desastre na bacia do Rio Doce. Quer dizer, esse esquecimento do desastre ele também causa uma série de impactos, porque a gente finge que, né, a vida segue e é isso aí. E isso traz, em diversas escalas ou intensidades, ou para determinados grupos de pessoas, impactos muito mais profundos. Quer dizer, crianças que aprenderam a nadar. Nós estivemos acompanhando um grupo de pessoas que moram em Tumiritinga, num assentamento de reforma agrária. E um dos moradores falaram, eu aprendi a nadar no meu rio, aprendi a nadar no Rio Doce desde pequeno. E meus filhos, até hoje, com 7, 8 anos de idade, não sabem nadar. Quer dizer, não é uma grande violação existencial, né, de modificação do modo de vida. E principalmente, sabe, o Capilé, eu conversava com uma da liderança dos atingidos, e ele falou assim, professor, é o seguinte... Eu já estou velho, eu vou esperar a morte chegar, para mim não tem muita coisa não. Mas eu tenho 7 ou 8 netos. E eu olho para os meus netos,
criança assim, 6, 7, 8, 9 anos. Eu olho para os meus netos e eu penso, o único jeito deles é ir embora daqui. Se eles quiserem ir embora, e for embora para a América, ou para onde quer que seja, se eles quiserem ir, é direito deles. Mas eles tinham que ter o direito de querer ficar. E tinha que ter o direito de querer ficar com dignidade. Então, se a gente pensar, né, com um grande princípio, fazer com que as pessoas tenham o direito de querer ficar e de ficar com dignidade num ecossistema equilibrado, com as medidas implementadas, porque o que se afigura é um cenário catastrófico. E de você, Isabela? Eu fico até sem palavras, né, depois que o Diego fala. Do ponto de vista ambiental, realmente é um desastre muito grande, né? É um problema que não tem uma simples solução, né? É difícil tratar qual a solução desse problema, em termos de meio ambiente, em termos de ecossistemas, né? Mas, assim, no meu caso, o que eu posso dizer é que a gente fique mais atento aos rios, né? Não sei se convém, mas, assim, que chamar também a responsabilidade para nós, né? Para cada um de nós. Então, no sentido de vamos preservar o rio, evitar a destinação incorreta de resíduos sólidos no rio, pressionar, né, o poder público para que o nosso efluente ele seja tratado antes de ser despejado no rio, proteção das matas ciliares, né? Então existem diversas ações aí que podem ser tomadas considerando esse contexto do dia, né, de atenção aí pelo rio e saindo um pouquinho desse tema do desastre, né? Perfeito. Bom, então temos aí um pouco de conhecimento e crítica sobre essa ação pelos rios de internacional. Fica o convite para todos refletirem um pouco o que podemos fazer pelo Rio Doce. Mas não pense no sentido liberal do indivíduo. Precisamos pensar na mobilização social. Ninguém faz nada sozinho. Escolas, comunidades, ações, ONGs, prefeituras, igrejas. Há que se unificar para trazer uma reflexão e uma ação prática, uma praxis que seja transformadora dessa realidade, que por enquanto está ruim, mas pode ficar boa. Bom, ficamos por aqui. Eu agradeço toda a participação de vocês. Esse episódio agradece também ao CNPq e à FAPEMIG pelo financiamento dos projetos de pesquisa relacionados com o Rio Doce, assim como agradeço também a FPF, mantenedora da Univale, da TV Univale, de tantas outras coisas, que está aí financiando e fomentando a divulgação científica pelo podcast Betoneira de Ideias. Muito obrigado e bom dia de ação pelos rios. Obrigado, Capilé. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Isabela. Avancemos. Obrigada, Bruno, Diego. Foi um prazer. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado também, Bruno. Obrigado aí, Diego. Obrigado, Isabela. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco em mais um podcast Betoneira de Ideias. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Tchau, tchau.